Olá! Hoje nossa conversa vai fundo em Gênesis capítulo 33. É aquele momento, sabe? De altíssima tensão. O reencontro de Jacó e Esaú. 20 anos depois, né? E com aquela história toda de engano na partida. Jacó devia estar, bom, sem saber o que esperar do irmão. Com certeza. Imagina a cena. O texto diz que ele vê Esaú vindo. E não sozinho. Não mesmo. 400 homens. 400. A gente consegue quase sentir a apreensão dele, né? Totalmente. E a reação dele é imediata, quase militar, assim. Ele organiza a família. É, As servas e os filhos delas na frente. uma linha de frente, quase. Depois Lia e os filhos. E por último, mais protegidos, Raquel e José. Na retaguarda mesmo. E ele? Ele vai na frente de todos. Sim. E o gesto dele é muito forte. Ele se inclina até o chão. 7 vezes. 7 vezes. É uma submissão profunda. Talvez medo puro, né? Considerando o que ele fez. E exatamente. E é aí que a história dá uma virada, porque a reação de Esaú... É o oposto de tudo que Jacó parecia esperar. Toda aquela preparação defensiva. E Esaú, o texto diz que ele correu. Correu ao encontro de Jacó. E não só correu, abraçou, beijou. E os dois choraram. Nossa, uma recepção muito calorosa. Incrivelmente calorosa, mesmo com aquela demonstração de força dos 400 homens ali, né? E sim, a força estava lá, mas a atitude foi de perdão, de acolhimento. Aí depois da sua emoção toda, a conversa começa. Esaú pergunta das mulheres, das crianças. E a resposta de Jacó é, de novo, muito humilde. Ele fala, são os filhos que Deus graciosamente concedeu ao teu servo. Ele se coloca como servo do irmão. E não só ele. Toda a família se curva também naquela ordem que ele tinha pensado antes. Daí o assunto muda para os presentes. Aqueles animais todos que Jacó mandou na frente. Ah, os presentes. Esaú, num primeiro momento, recusa. Ele diz, não, meu irmão, eu já tenho muito, fica com o que é seu. Pode ser generosidade ou talvez um pouco de orgulho, quem sabe. Pode ser, mas Jacó, ele insiste. E insiste muito. Quase desesperado, né? Ele pede para Esaú aceitar como um sinal de que ele encontrou favor, aceitação. E ele usa uma frase fortíssima, né? Diz que ver o rosto de Esaú é como ver o rosto de Deus, por ter sido bem recebido. Nossa, que intensidade. E diante disso, né, Esaú cede, aceita os presentes. Esse aceite é o selo da paz, digamos assim. E aí, na sequência, Esaú faz uma proposta que parece lógica. Vamos viajar juntos. Ele até oferece companhia aos homens dele. Poderia ser proteção ou um gesto de união mesmo. Mas Jacó, de novo, aquela cautela dele aparece. Sim, ele recusa, mas com diplomacia, né? Sim, muito polido. Ele usa a desculpa das crianças, que são pequenas. E do gado, né? Ovelhas, vacas amamentando, que não podem apressar o passo. Precisam de um ritmo mais lento. Uma desculpa bem prática, mas que serve ao propósito dele, que é manter o controle do próprio caminho, parece. Exato. Ele sugere que Esaú vai na frente, pro território dele, Seir, e diz que o encontra lá depois. Esaú ainda tenta deixar uns homens para ajudar, mas Jacó recusa de novo. Diz que basta ter o favor do irmão, aí Esaú parte para Seir. Só que aqui tem um ponto importante. Jacó não vai para Seir. Não vai. Ele não cumpre essa parte do combinado. Ele pega outro rumo, vai para Sucote. E essa mudança de rota diz muito, né? Com certeza. Em Sucote ele constrói casa, abrigo para o gado. Isso não é coisa de quem está só de passagem. Indica que ele ia ficar um tempo ali. Depois ele continua e vai para Siquém, já em Canaã. Então fica claro, né? Apesar do abraço, das lágrimas, dos presentes, A cautela continuou. Jacó preferiu manter uma distância segura do irmão. O reencontro foi pacífico, mas a separação física continuou. e lá em Siquém, ele compra terra, estabelece acampamento, finca raízes ali, onde Deus tinha prometido. E nesse lugar novo, ele faz o quê? Ergue um altar, Isso. E o nome do altar é bem significativo, El Elohei Israel. que significa Deus, o Deus de Israel. É fascinante. O capítulo mostra essa reconciliação, a graça inesperada de Esaú. Mas também a cautela persistente de Jacó. A tensão some no abraço, mas os caminhos deles não se unem de verdade. Permanecem separados. E é interessante notar como Jacó celebra o momento. Pois é. Fica essa reflexão final, né? Depois de um encontro tão forte, tão definidor com o irmão que ele temia tanto,
Porque o ato final dele, o altar, foca na própria identidade e aliança com Deus. Deus, o Deus de Israel, naquele lugar novo. E não celebra a reconciliação com o irmão que acabou de acontecer. É algo para a gente pensar sobre as prioridades e a jornada de Jacó, sem dúvida.